Você já se perguntou quem ou o que era realmente a serpente no Jardim do Éden? Um dos maiores enigmas da Bíblia está no capítulo 3 de Gênesis, quando uma serpente entra em cena, oferecendo a tentação que mudaria o curso da humanidade para sempre. Mas quem era essa figura? Um animal comum? Um ser simbólico representando o mal? Ou algo muito mais sombrio e complexo? Este ser, que aparentemente conversava com Eva e tinha conhecimento proibido, esconde segredos profundos que desafiam até mesmo as mentes mais estudadas. Hoje, vamos explorar esse mistério, descendo até as profundezas de um dos eventos mais enigmáticos da história bíblica. A Bíblia apresenta a serpente como o primeiro agente do engano, descrito como astuto e manipulador. Em Gênesis 3:1, lemos: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Mas essa descrição levanta mais perguntas do que respostas. Por que a serpente foi escolhida como o veículo do pecado? Ela era apenas um animal ou havia algo mais sinistro por trás dela? Muitos acreditam que a serpente era Satanás disfarçado. Em Apocalipse 12:9, ela é chamada de o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Isso parece resolver o mistério, mas também abre outras questões. Como Satanás conseguiu entrar no Éden? Ele possuía a serpente como faria com uma pessoa? Ou a serpente era uma criatura sobrenatural com uma missão específica? Se lermos o relato de Gênesis literalmente, a serpente no Jardim do Éden surge como uma figura enigmática, um animal físico criado por Deus, mas profundamente envolto em mistério. Como poderia um animal falar com Eva? Essa capacidade de comunicação seria um fenômeno natural antes da queda ou um evento excepcional, diretamente ligado à intervenção sobrenatural? A narrativa nos convida a imaginar um cenário antes da maldição divina. Gênesis 3:14 nos dá um vislumbre. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Essa maldição sugere que a serpente possuía uma forma diferente antes do julgamento de Deus. Poderia ter pernas ou até mesmo asas. Algumas tradições judaicas e interpretações antigas indicam que a serpente era originalmente uma criatura bela, majestosa e talvez até fascinante, projetada para atrair e enganar. Não seria a imagem comum que associamos às serpentes rastejantes de hoje. Os antigos rabinos debatiam se a serpente era, na verdade, um ser que andava ereto, talvez semelhante a uma criatura antropomórfica, capaz de se comunicar diretamente com o ser humano. Essa ideia ganha força pelo fato de Eva não parecer surpresa ao ouvir a serpente falar. Isso levanta uma questão ainda mais intrigante. Seria possível que outros animais também tivessem formas e habilidades diferentes no Éden, vivendo em um estado perfeito antes da queda? A maldição descrita em Gênesis parece mais do que uma simples punição. É uma transformação física e simbólica. Ao condenar a serpente a rastejar e comer pó, Deus não apenas altera sua forma, mas redefine seu papel no mundo. Antes disso, ela poderia ter sido vista como uma criatura de destaque, talvez admirada pela sua inteligência e beleza. Após o julgamento, ela se torna um símbolo de vergonha e derrota, representando a consequência do pecado. Outro aspecto fascinante está na natureza da serpente como um instrumento do mal. Mesmo sendo uma criação divina, ela se torna o meio pelo qual Satanás, o adversário, engana Eva. Mas como essa possessão ou influência ocorreu? Estaria Satanás controlando a serpente como um hospedeiro, ou a serpente possuía, por si só, uma predisposição ao engano? Algumas tradições sugerem que Satanás escolheu a serpente justamente por sua aparência e habilidades únicas, tornando-a o veículo ideal para sua estratégia de sedução. Outra perspectiva é que a serpente é um símbolo do mal e da tentação. No mundo antigo, serpentes eram frequentemente associadas à sabedoria, mas também ao engano e à traição. É possível que o autor de Gênesis tenha usado a serpente como um símbolo para ilustrar a natureza enganosa de Satanás. Nesse contexto, a serpente não seria um ser literal, mas uma representação visual do conflito espiritual entre Deus e as forças do mal. Essa interpretação se alinha com a visão de que Gênesis 3 é mais do que um relato histórico. É uma história cheia de simbolismos e lições espirituais profundas. Há também uma teoria
de que a serpente não era apenas um animal ou símbolo, mas uma entidade sobrenatural, uma criatura híbrida entre o físico e o espiritual. No Antigo Oriente Médio, havia relatos de criaturas míticas que combinavam características humanas e animais, muitas vezes associadas ao poder e ao mistério. Seria a serpente uma dessas criaturas? Alguns teólogos especulam que Satanás poderia ter tomado uma forma física, apresentando-se como um ser que transcende a realidade terrena. Essa teoria é sustentada pelo fato de que a serpente parecia ter conhecimento além do comum, desafiando diretamente as instruções de Deus. As perguntas permanecem. Como era a serpente antes da queda? Poderia ela ter falado naturalmente, ou essa habilidade foi concedida de forma sobrenatural para cumprir um propósito específico? Em qualquer caso, sua transformação após a maldição reflete a gravidade do pecado e suas consequências para toda a criação. E o que dizer da possibilidade de a serpente ser uma criatura criada para enganar? Alguns estudiosos enxergam isso como uma hipótese válida, apontando para o fato de que Deus permitiu que o homem tivesse o livre-arbítrio e, consequentemente, a capacidade de escolha. Nesse cenário, a serpente seria um teste, uma oportunidade de Eva exercer sua confiança na palavra de Deus. Independentemente de sua natureza, a serpente teve um papel central na queda da humanidade. Ela não apenas induziu Eva a desobedecer, mas também plantou a dúvida. É assim que Deus disse? Esse questionamento foi o primeiro passo para quebrar a confiança entre Deus e o homem. A estratégia da serpente era clara: distorcer a verdade e apelar aos desejos humanos. Ao prometer que Eva se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal, a serpente não apenas enganou, mas revelou sua intenção de desafiar a ordem divina. A interação com a serpente trouxe consequências catastróficas. Adão e Eva foram expulsos do Éden, a humanidade foi condenada ao pecado e a própria serpente foi amaldiçoada. Mas há um detalhe interessante na maldição. Em Gênesis 3:15, Deus declara que haverá inimizade entre a serpente e a descendência da mulher, e que um descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Essa profecia, conhecida como o proto-evangelho, aponta para a redenção por meio de Cristo. Mas também levanta questões. Seria essa uma referência literal a Satanás ou algo mais profundo? Ao longo da história, a figura da serpente aparece em várias culturas e religiões, frequentemente associada ao bem e ao mal. Na mitologia grega, temos o dragão Piton. Nas religiões orientais, as serpentes representam a sabedoria. Mas por que a serpente é tão universalmente fascinante? Seria possível que a história da serpente no Éden tenha raízes mais antigas, reverberando em outras tradições? Ou será que a Bíblia apresenta a serpente como o arquétipo original do mal, uma figura que todas as culturas reconheceram de alguma forma? Hoje, a serpente continua a ser um símbolo poderoso. Para muitos, ela representa o engano e a traição. Para outros, é um lembrete do poder de escolha e das consequências de nossas ações. Mas há algo mais profundo. A serpente nos desafia a confrontar o mal dentro de nós mesmos. Cada um de nós enfrenta tentações e escolhas que podem nos levar a desobedecer ou permanecer fiéis. Nesse sentido, a serpente não é apenas uma figura histórica ou mítica. É uma representação do conflito interno que todos enfrentamos. Então, a serpente no Éden era simbólica ou real? Talvez nunca saibamos com certeza, mas o que sabemos é que sua presença no relato de Gênesis é carregada de significado. Ela nos lembra da fragilidade humana, da astúcia do mal e da necessidade de vigilância espiritual. A serpente pode ser um animal, um símbolo ou uma entidade sobrenatural, mas seu impacto é inegável. Sua história continua a nos intrigar e a nos desafiar a buscar respostas mais profundas sobre a natureza do bem, do mal e da nossa relação com Deus.